O Ateneu, de Raul Dávila Pompeia, é um romance de 1888 que traz características do realismo, do naturalismo e também de outras escolas, como, por exemplo, o impressionismo, tá? Nós vamos comentar aqui uma questão que foi cobrada no Enem sobre esse romance de Raul Pompeia. Resolvendo questões de vários vestibulares, você vai se preparando, você vai tendo contato como que a obra é analisada aos olhos de universidades. Vamos então para essa questão do Enem. Aqui nós temos um fragmento, e é muito comum cair fragmento de obras para você ler, e se atente, prenda-se ao fragmento da questão. Então vamos lá. Um dia meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou minha testa, molhando-me de lágrimas os cabelos e eu parti. 2 vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação. Então perceba que os pais tiveram o cuidado de ir até o colégio antes de enviar o filho. Ateneu era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa. Então existe um diretor que tem uma preocupação com a aparência ali do colégio. O Ateneu, desde muito, tinha consolidado o crédito na preferência dos pais. Essa informação interessante, ó, preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada. Então é um colégio que agradava aos pais pela estrutura, por toda a relação contextual, mas e as crianças? E os jovens? A cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. O doutor Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, então perceba que é uma família que tem um prestígio social, uma família de renome, do norte, enchia o império com seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade a pedidos da substância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo de livros elementares, fabricados às pressas, com ofegante e esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos. Olha só que interessante. Livros fabricados às pressas. Bom, se os livros são fabricados às pressas, então quer dizer que tem um cuidado ali? Será que tem um cuidado? A canetinha está falhando? Tem um cuidado, né, com esse material? E olha só, gente, professores anônimos. Nossa, é? Então será que tem uma preocupação assim? Bom, olha, né? Caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig, inundando as escolas públicas de toda a parte com sua invasão de capas azuis, rosas e amarelas, em que o nome de Aristarco, olha só, o nome do diretor inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto dos confins da pátria. Então perceba que existe uma propaganda maior em cima do nome do diretor. Continuando aqui. Os lugares que não procuravam eram um belo dia surpreendidos pela enchente gratuita, espontânea e irresistível. Gente, então ele fazia de tudo para chegar lá a propaganda do seu colégio. E não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito. Perceba que a linguagem do Raul Pompeia é uma linguagem bem culta, uma linguagem bem erudita, com muitas metáforas aí. Ao descrever o Ateneu e as atitudes de seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio demarcado pelo quê? Ideologia mercantil da educação, repercutida nas vaidades pessoais. Perceba que nós temos o nome do diretor. O nome do diretor, ele aparece com muita frequência. Então nós temos essa vaidade pessoal do diretor. Nós temos esse caráter mercantilista da educação. Interferência afetiva das famílias, determinantes no processo educacional, não tem essa questão afetiva. Afetiva não, certo? Produção pioneira do material didático, o texto não falou que é pioneira, que foi o primeiro. Ampliação do acesso à educação com a negociação dos cursos escolares, não trouxe nenhuma informação sobre o valor a ser pago. Era um colégio particular, tinha que pagar, mas não falou qual que era o valor. Cumplicidade entre educadores e famílias, não. Inclusive os professores são anônimos, unidos pelo interesse comum do avanço social. Então ficou claro para nós, nesse fragmento, que o Aristarco estava preocupado com o seu nome, com o nome do colégio. Ele queria era atingir, né, o público e, no contexto da obra, o Aristarco
ele tem uma preferência, obviamente, por famílias que pagam mais, que têm condições financeiras melhores, tá? A canetinha tá falhando aqui. Tá falhando, deixa eu pegar aqui a canetinha. O gabarito vai ter que ser aqui a letra A. Ok? Muito bem. Essa, então, foi uma questão cobrada no Enem sobre a obra O Ateneu. Nós temos aqui um vídeo em que nós trazemos um resumo animado dessa obra, O Ateneu, um resumo do enredo, né, de forma bem sintética. E também, na descrição aqui, nós temos um link para você ter acesso a uma resenha bem objetiva e ter acesso a questões, como ter acesso a questões sobre essa obra para exames de vestibulares que você for prestar. Estou à disposição para quaisquer dúvidas, se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos vídeos. Eu deixo aqui os meus abraços genuínos.